Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião mediúnica. É com muita alegria que mais uma vez estou aqui para poder compartilhar com vocês mais uma noite de bênçãos, uma noite de luz, uma noite de comunhão, comunhão em Cristo, através das nossas ideias, através dos nossos corações, dos nossos pensamentos, né? Querendo deixar aqui também meu boa noite, meu beijo fraterno, carinhoso para todos vocês aí que nos acompanham, que nos acompanharam, né, durante esse ano inteiro, que aí semanalmente assistem os nossos encontros, as nossas reuniões mediúnicas, que podem estar conosco, né, de uma forma online, mas de uma forma em conjunto, todos no mesmo momento, aqueles que assistem depois também, e que podem se beneficiar, né, com esses momentos onde a gente retoma aí os conceitos, aonde a gente faz as nossas reflexões, aonde a gente ouve as instruções dos espíritos. Então, vocês que acompanharam a gente durante todo esse ano, os outros anos passados também, que permitiram que a nossa equipe aqui da reunião mediúnica pudesse adentrar na casa de vocês, pudesse acompanhar vocês. Muitos ouvem, né, no trabalho, ouvem em casa, ouvem onde estão, às vezes em hospitais, em clínicas, e acabam nos dando aí um retorno e dizendo que foi muito proveitoso, e a gente agradece sempre a companhia da espiritualidade maior, aos dirigentes desse trabalho na espiritualidade, que são eles que nos proporcionam a atmosfera ideal, o ambiente ideal, que nos auxiliam na utilização das palavras, na utilização da nossa linguagem, para que sejamos inspirados nesse momento, para que a gente possa atingir, chegar até todos vocês, através do coração, através da razão também, dos nossos sentimentos, né? Então, aproveitando que todo mundo está chegando, aproveitando esse momento, esses instantes que antecedem a nossa reunião, pedindo para que todos se lembrem de colocar a água para fluidificar. Eu sei que tem gente que coloca só um copo, tem gente que coloca jarras de água, né, a garrafinha, para que fique já para durante a semana. Então, que assim o façam e o façam com muita fé, para que aquela água possa ser aí fluidificada, tenha a magnetização efetuada e que possa nos trazer os benefícios, tudo aquilo que necessitamos. Aqueles que também têm remédios para serem fluidificados, podem colocá-los aí perto de vocês, com muita fé também, que eles serão ajustados pelo plano maior. Bom, ainda mais alguns minutinhos nós temos, enquanto todo mundo vai chegando, nós vamos aproveitando para passar os nossos recadinhos, né, semanais, e entre eles vamos comunicando a vocês que o grupo do Alta de Souza, neste último final de semana, fez os enxovais, né, porque dezembro elas não se reúnem, então elas já deixam tudo preparado, né, para a finalização do ano, que elas se confraternizaram, e parabéns, são merecedoras de todas as bênçãos pelo trabalho tão bem feito, tão dedicado, delicado e assim tão bonito, não só bonito espiritualmente falando, né? Porque para quem não sabe, o grupo ele confecciona enxovais e entrega para as mães que estão em estado de vulnerabilidade, de carência e às vezes não tem condições sequer de montar um enxovalzinho, né, para o seu bebê que está chegando. Então elas fazem isso, 50 enxovais por mês. Gente, vocês não têm noção do quanto é isso, da quantidade que é. E elas acabaram até fazendo mais enxovais, mais unidades aí nessa reta final. Então estão todas de parabéns, porque como eu estava falando, não só da beleza espiritual do ato, do gesto aí da caridade, mas assim, da beleza mesmo que tá ali nos enxovais, nas peças delicadas, alegres,
Meninas, vocês estão todas aí de parabéns, que Deus as abençoe, as ilumine e que possam continuar a fazer esse trabalho por muito mais tempo e ajudando a essas mamães e ajudando principalmente esses bebês, né, que vão chegando ao mundo e que às vezes são tão desprovidos do básico, né, não tem às vezes nada, mas tem amor, tem carinho, tem as mamães e tem pessoas aí como vocês que se preocupam. Então, que Deus as abençoe infinitamente. Bom, lembrando também das nossas datas, que a casa vai encerrar as atividades no dia 18, que é um domingo, ou seja, dia 17 de dezembro, ainda estamos funcionando. Quem tem os tratamentos a ser feito, quem quiser ir na casa tomar passe, vai ter lá um encerramento, né? Uma última palestra do ano, que eu acho que sou eu que vou fazer, se não sou eu acho que é o Roberto, mas um de nós dois vai fazer esse encerramento lá, essa palestra de ano final, e retomamos as nossas atividades no dia 9 de janeiro, tá bom? Que é uma segunda-feira. Então, para aqueles que quiserem ir lá, se despedir, tomar seu último passe de 2022, que o façam, tá tudo funcionando normalmente. E para esse final de semana, que é dia 3, no sábado, nós temos o atendimento do Dr. Hans. Então, aqueles que estão já convocados, aí já estão agendados para esse tratamento, não esqueçam, 18h30 na casa, para podermos aí já nos preparar que o trabalho começa às 19 horas, tá bom? Não esqueçam, levando seu lençol, água e tudo mais aí que já está aí no planejamento, tá bom? Bom, então vamos agora elevando o nosso pensamento a Deus, vamos nos acalmando, vamos respirando fundo, buscando relaxar os nossos músculos, o nosso corpo, relaxar também, sabe, a nossa mente. Vamos respirando fundo e buscando a paz dentro do nosso coração, buscando essa interação com o plano maior, que é isso que nos dá as condições favoráveis, as condições necessárias para que os amigos da espiritualidade atuem verdadeiramente sobre nós, sempre com muita fé, com o coração aberto, que a gente possa agora, juntos, fazermos a oração que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou, quando, como o irmão mais velho da gente, né, nos ensinava a orar. Então, vamos nos dirigir a Deus nosso Pai, agradecendo primeiramente por tudo que nos é ofertado, todas as ferramentas de trabalho que Ele nos dá, que Ele nos proporciona para nossa melhoria, tanto moral quanto intelectual. Por todos os momentos em que Deus nosso Pai, através de seus mensageiros, nos auxilia, nos dá o suporte para continuarmos a nossa jornada. Pelos momentos alegres, o suporte nos momentos tristes, nas dificuldades. Senhor Deus, meu Pai, recebe a nossa prece, recebe o Pai Nosso, como forma de reconhecimento, gratidão. E, Senhor, meu Pai, transforma essa nossa oração em luz, em força, para que ela possa ser também derramada e levada a todos os nossos irmãos. O Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E hoje
eu separei uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está aqui na minha frente, o Evangelho segundo o Espiritismo. E essa passagem é do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E essa passagem diz respeito à caridade segundo São Paulo. E ela fala para a gente o seguinte: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, eu não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de se acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Essas são as palavras de Paulo em sua carta aos Coríntios. E ele continua. Agora, a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se eu tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico e do pobre. E porque independe de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então aqui, quando a gente fala dessa passagem, que para mim junto com o homem de bem, uma das mais assim profundas, bonitas do Evangelho, né? E São Paulo, todos conhecem a história de São Paulo, do apóstolo, né? Que era Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, apóstolo de Jesus, perseguidor de Jesus, e que quando se deparou com a figura de Jesus, teve toda a sua vida transformada. Se dedicou à propagação do Evangelho, escreveu muito porque ele era muito letrado, conhecia muito, era um doutor das leis, atuava no Sinédrio, e quando ele entendeu a verdade do Cristo, ele teve uma transformação tão profunda e a gente diria, né, a ficha caiu de uma forma tão intensa que ele abraçou essas verdades não só de forma racional, mas com o coração. E é isso que tem que acontecer. Quando a gente fala na caridade, que a caridade pode ser feita de diversas formas, a caridade não é a esmola, a caridade não é aquilo que você faz apenas racionalmente. A caridade ela é muito mais abrangente, muito mais profunda. Às vezes a caridade está no silêncio, a caridade está numa lágrima, a caridade às vezes está num olhar, a caridade muitas vezes
ela é oculta, ela é silenciosa, mas quem está sendo caridoso sabe que está sendo. A caridade, por isso mesmo, ela está ao alcance de todos. Essa história de fazer a caridade, não tenho dinheiro para fazer a caridade. Não é isso. Porque, como eu falei para vocês, a caridade, ela se expressa e ela acontece de distintas formas e que independem, como aqui o próprio texto diz, da fé. Às vezes, como a gente fala, né? Uma pessoa que não tem a religião nenhuma, que não é uma questão de fé, mas ele pode ser uma pessoa extremamente caridosa, pode ser uma pessoa maravilhosa, independe da fé, independe de religião, independe de uma crença. É o ser humano querendo amar o outro ser humano. Porque na realidade, gente, o espiritismo, ele vem como uma doutrina reveladora, consoladora, que nos dá a razão, a explicação, e a gente entende porque a gente acredita, e acredita porque a gente entende. Então ela abre os nossos horizontes, abre os nossos caminhos do coração e da razão. Mas quem não tem uma religião, quem não, em nada acredita, puxa, então esse fica fora do reino de Deus, das verdades, isso não o atinge, ou como é que funciona? Funciona da mesma forma, porque Jesus, ele não, ele não trouxe nenhuma religião, ele não colocou nada disso. As religiões, tudo depois foi colocado pelo homem, sob vários contextos, né? Históricos, políticos, que a gente estuda. Mas Jesus, ele ensinou o amor. Jesus ensinou a você se doar. Jesus ensinou você a amar o seu próximo. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com essa máxima, amar ao próximo como a si mesmo, já é o suficiente para você resolver tudo no mundo. Está tudo resolvido, porque não há mais injustiça, não há mais desigualdade, não há mais criminalidade, não há mais violência, porque se todo mundo tem pelo outro um sentimento de amor, um sentimento igual Jesus tinha pela gente, nem precisa ser tanto, né? Pode ser bem menos, mas se todo mundo olha no seu semelhante, você mesmo refletido, o que acontece é que as relações se modificam, não há mais, não se vai ter mais pelo que matar ou morrer, a gente não vai ter mais brigas nem guerras, é o nosso mundo ali da utopia, mas não é tão utópico assim, porque nós sabemos que nós todos nós estamos destinados à felicidade eterna e suprema, ao bem-estar supremo. Nós estamos apenas numa fase da nossa evolução, aonde ainda nos deparamos com muita dificuldade, com muita dor. Por que eu digo isso? Porque você que sofre, você que está aí, que tem as suas dores, porque todos nós temos, todos nós passamos por isso, é da natureza do ambiente onde a gente está, um planeta de provas e expiações. Só que tem gente que sofre mesmo, às vezes de uma forma muito intensa, os reveses da vida, as provas e as expiações que são postas no caminho das pessoas. E você tem que saber, ter essa fé, ter certeza que isso é momentâneo, que isso é passageiro, que quando isso acontece, é uma prova ou é uma expiação, e que você tem condições de superar isso, porque nada que é posto no nosso caminho é de uma dificuldade que a gente não tenha como transpor. A gente tem condições, a gente tem o amparo, a ajuda, e por isso a gente se apega tanto a essa doutrina, que é uma doutrina esclarecedora, consoladora, que nesses momentos de dificuldade nos apoia, nos levanta, para que nós consigamos atravessar as dificuldades na vida, para que a gente possa compreender. E a caridade, segundo São Paulo, cada vez mais nos abre esses horizontes de que não adianta a gente ter a aparência de caridade, uma caridade externa. A caridade, ela tem que ser vinda efetivamente do coração. A gente tem que ter aquele ato de caridade, mas ele tem a gente e Deus. Ele sabe por que a gente está fazendo aquilo. Cada ato da nossa vida, às vezes para os outros que nos olham, pode parecer que fulano está sendo caridoso, olha que alma boa, olha que sujeito bacana, bom.
mas ele que sabe por que ele está fazendo aquilo lá dentro. Às vezes uma coisa tem aparência de ser, mas na realidade não é. Às vezes a caridade, ela parece caridade e é vaidade. Às vezes a caridade não é caridade, é até uma prova de orgulho, né? Uma demonstração de orgulho. Tem diversas situações, e é por isso que São Paulo fala, não adianta eu ser super intelectualizado, não adianta eu conhecer toda a ciência, não adianta eu dar o meu corpo para queimar, né? Ser um mártir, se aquilo não é feito efetivamente por amor. Por amor, quando a gente fala caridade, a gente está ajustando isso à palavra amor. E se isso não é construído dessa forma, nada disso me aproveita. Por isso é que apenas Deus pode julgar. Deus é o único que pode avaliar aquilo que efetivamente a gente sente, aquilo que efetivamente a gente faz, né? Aquilo que tem sentido e aquilo que não faz sentido, aquilo que está em discordância do nosso ato com aquilo que a gente pensa de verdade. Então, quando fizermos a caridade, façamos a caridade única e exclusivamente por amor. Eu trabalho lá no Centro Espírita, dou aquele meu tempo para a caridade, então o que eu faça? Porque eu quero realmente ver o próximo melhor, porque eu quero realmente ajudar o meu irmão e não por qualquer outro motivo, né? Então é assim que a gente tem que encarar e colocar as coisas na vida da gente, para que aquilo que a gente faça não seja efetivamente aproveitado, né? Assim como diz São Paulo. Então agora, depois dessas palavras, dessa leitura do Evangelho, eu convido a todos vocês a mais uma vez respirarem de uma forma tranquila, de uma forma confortadora, para que a gente possa cerrar os olhos suavemente, deixar todos os músculos do nosso corpo assim bem soltos, permitindo que o fluxo sanguíneo passe de uma forma tranquila, regularizando os batimentos do nosso coração, entrando em harmonia com o universo, porque o universo é harmônico. Nós é que às vezes desajustamos o ambiente ao nosso redor, produzindo vibrações de um teor incompatível com aquilo que Deus espera da gente. Então, nesses instantes, vamos procurar nos sentir parte desse universo, mergulhados no fluido cósmico universal e absorvendo dele aquilo que ele tem de melhor, que são as energias, que é a vida. Dessa forma, nós vamos mentalizando a figura de Jesus, nosso irmão e mestre querido. Nesse momento, Jesus vivo, Jesus em sua plenitude de beleza, de serenidade, de paz, ele chega até nós e ele nos abraça. Ele adentra a porta da nossa casa, caminha nesse momento em nossa direção e vai chegando até onde os irmãos estão e vai ofertando aquele olhar bondoso e ele nos abraça. Ele nos abraça e nesse abraço a gente sente o corpo saudável. Aquela dor que a gente tinha começa a passar. Aquela dor que poderia ser uma dor da alma, uma dor física talvez, um incômodo, um mal-estar. A angústia vai embora. E tudo é serenidade, tranquilidade. Jesus nos envolve e deixa com a gente aquilo que ele tem de melhor. A sua paz. E assim nós vamos desfrutando desses momentos e pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que nos auxilie. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor, sempre o amor, triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Doutor Bezerra, neste momento nós vos rogamos, atua sobre todos nós, derrama tuas graças sobre nós, sobre aqueles a quem amamos, sobre aqueles com quem nós convivemos. Senhor Jesus, permita que essas falanges que trabalham com o Dr. Bezerra, que é o mentor e dirigente da nossa casa, o CETRELV, que ele possa chegar a cada um dos nossos irmãos que se encontram em sofrimento e auxiliar, amenizar suas dores e, se for da vontade de Deus nosso Pai, dissipar por completo qualquer mal que possa haver. Senhor, meu Pai, nós vos pedimos ainda, de joelhos, Senhor, que possa, que seja permitido, que as águas possam ser magnetizadas, fluidificadas, que ali possa ser colocado o remédio curador, aquele remédio que traz o bem-estar, que alivia, por misericórdia divina, as dores e os sofrimentos, que a cada um seja dado, meu Pai, segundo aquilo que necessita, que todos nós possamos, ao ingerir essa água, através da nossa fé, colocarmos ali também o elemento necessário para o nosso próprio benefício. Senhor, meu Pai, abençoa a todas essas águas nesse momento. Muito obrigada. Meu Pai, diante de tantas dificuldades, tristezas e violências que acontecem no mundo, nós pedimos, em uma corrente de união fraterna, as vibrações de todos os nossos irmãos, que elas possam ser endereçadas a esses espíritos socorristas e que elas possam ser distribuídas através do nosso globo terrestre, aonde mais for necessário. Em especial, Senhor, levai as nossas vibrações de paz e de saúde, de fé e de amor, para aqueles locais aonde se encontram as guerras, os conflitos, aonde os nossos irmãos, ainda tão envolvidos na violência, perdem seu tempo, desperdiçam o que têm de melhor e banalizam a vida. Senhor, meu Pai, que a paz possa reinar no nosso planeta, a Terra, que é o nosso lar. Senhor, meu Pai, nós pedimos também por todas as pessoas que se encontram enfermas, que todas elas possam ser de alguma forma auxiliadas, que suas dores possam ser amenizadas, que as nossas vibrações, juntamente com os espíritos auxiliadores que trabalham com o Dr. Bezerra de Menezes e tantas outras falanges de amigos,
possam chegar até os hospitais, as creches, as casas de repouso, de auxílio, as clínicas, que possam chegar, meu Pai, nas casas dos irmãos que estão doentes, nas ruas, aonde quer que haja alguém em sofrimento, físico ou moral, que ele possa nesse momento ter suas forças revigoradas. Senhor, meu Pai, que ele possa olhar o mundo com outros olhos, que ele possa ter a sua fé renovada, a sua fé no Altíssimo, a sua fé em si próprio. Senhor, meu Pai, nós pedimos também por todos que se encontram encarcerados, fisicamente e emocionalmente e mentalmente. Meu Pai, nós pedimos também por todas as crianças, para que elas sejam abençoadas, felizes e saudáveis, a conduzir o nosso planeta, a conduzir a humanidade para novos rumos. Senhor, nós pedimos pela nossa família, os nossos entes queridos que moram conosco, pelos nossos animais, gatos, cachorros, passarinhos, peixinhos, cavalos, todos os animais que vivem conosco. Nós pedimos para eles, que nos alegram tanto, muita saúde. Meu Pai, pedimos em uma vibração em branco, aquilo que vai no coração de cada um de nossos irmãos. Que nesse momento, aquela pessoa a quem nós dedicamos essa vibração tão especial, ela possa ser tocada e possa sentir tudo aquilo que nós desejamos de bom para ela. E finalmente, Senhor, nós vibramos por nós mesmos, como pequeninos servidores da seara do Cristo. E assim, Senhor, nós vamos, nestes momentos que finalizam a nossa reunião mediúnica, lendo uma prece de agradecimento e encerramento por todas as bênçãos recebidas, rogando a Deus que possamos estar aqui na próxima semana, mais uma vez reunidos em torno da palavra de Jesus, que Ele possa nos acolher, nos auxiliar e que nós possamos cada vez mais, empenhados e renovados na nossa fé, sermos trabalhadores úteis e fiéis na seara do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e ainda de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos, aqueles que ainda vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, ainda distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde reine a luz e a bondade, que é fruto do vosso amor. E assim, nós encerramos mais uma reunião mediúnica, agradecendo de novo a todos vocês que estiveram conosco, desfrutando desses momentos. Que sejamos todos abençoados, que tenhamos uma ótima noite e aqueles que possam ir com todos os cuidados ao centro no sábado, nos vemos por lá. Um grande beijo, um grande abraço fraterno para todos vocês. Até quinta.